como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Sábado, Fla-Flu, Zé Fernando. Um time que é o atual campeão da Libertadores da América. Sim. Do outro lado, o queridinho da mídia, o queridinho da Fla-Press, aquele que falam, Zé Fernando, que detém o maior número de torcedores no país. Que 90% são terceirizados, Zé Fernando. E aí, o queridinho da mídia, que muitos falam que tem o maior número de torcedores do Brasil, mas não falam dos torcedores terceirizados, junto com o atual campeão da Libertadores da América, Zé Fernando, colocaram menos torcedores no Maracanã do que a torcida do Vasco, Zé Fernando. Colocaram 52 mil presentes. E a torcida do Vasco colocou 61 mil torcedores no Maracanã, Zé Fernando. É por isso, Zé Fernando, que se esses dois clubes passassem pelo que o Vasco passou, pelos problemas que o Vasco passou, os dois, Zé Fernando, tinham fechado as suas portas. E é por isso que a torcida do Vasco, Zé, é a melhor e maior torcida do planeta. Do planeta. Não tem torcida igual à torcida do Vasco. Tá gravando? Vai. Então se ligue que eu te digo, então preste atenção. Tô um pouco bolado, mas sabe que eu sou vascão. O bagulho aqui é sério, olha que eu falo pra tu. Nova Iguaçu, vai tomar no cu. Sabe que eu não aguento. E eu dou porrada no Flamengo. Se ligue que eu digo, eu não tenho ordem. Pode vir a Jovem Flá, que essa porra é forçação. Eu não vendo chiclete, no próximo jogo vai ter gol, é do velho. Eu mando pra você, se tem gol do Verrete, também tem gol do pai. O passaporte vascaíno estava carimbado para o primeiro campeonato sul-americano de campeões. Além do Gigante da Colina, 7 clubes participaram. Os donos da casa, Colo-Colo, Emelec do Equador, Desportivo Litoral da Bolívia, Desportivo Municipal do Peru, Nacional do Uruguai e River Plate da Argentina. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas que estão ligados aqui no nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima quinta-feira para todos nós, uma ótima tarde, não é, meus amigos? Nesse dia de hoje, dia 14 de março de 2024, tivemos reviravolta, isso mesmo, vamos falar já do Maracanã, vamos falar da apresentação do Cleiton Silva, de uma nova postura que o Vasco vai adotar em jogos com o mando de campo do Vasco da Gama em relação às mulheres, tá? A segurança das mulheres, então fiquem ligadinhos aí, a gente vai abrir aspas também para o Alexandre Matos. Vamos falar de uma data muito especial para o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, que está completando 76 anos no dia de hoje, então acompanhe o nosso conteúdo. Então, meus amigos e minhas amigas, para você que ainda não se inscreveu, se inscreve, dê essa força aqui para o nosso canal ou compartilhe o nosso conteúdo. Quer ajudar nosso canal mais ainda? Se inscreva, compartilha, quando aparecer aquele anúnciozinho maroto na tela aí, vai tomar uma água, espreguiça, não sei, de repente, deixa o anúncio correr que ajuda o nosso canal a gerar receita, a gerar recursos para a gente estar evoluindo, melhorando. Então, vamos lá, sem muita delonga, começar a falar do nosso Vasco. É o seguinte, gente, hoje no início da tarde, em torno de 12h40, 10 para 1 da tarde, ali mais ou menos, aqui no Rio de Janeiro, se encontraram representantes do Vasco com representantes do Urubu, do Flamengo, da Federação do Rio
e do Nova Iguaçu também, do Fluminense. Todo mundo se encontrou. Quem representa o consórcio do Maracanã, a Federação Carioca, o Vasco, todo mundo se encontrou. Chegaram aí no acordo, acabou de sair a decisão quentinha em torno de 2 horas da tarde, saiu a notícia. O jogo entre Vasco da Gama e Nova Iguaçu, na verdade é Nova Iguaçu e Vasco da Gama, no próximo domingo, 4 horas da tarde, será então no Maracanã, tá, gente? Então tivemos sim reviravolta, essa partida será no nosso querido estádio aí, Mário Filho, né? Será no Maracanã. E aí, envolvendo essa situação, antes de sair essa decisão, ali a duplinha patati patatá, a gente sabe que é o Flamengo e o Fluminense. O Flamengo ficou doidinho, ficou morrendo de medo, ficou com medinho do Vasco e estava pensando em alegar que o Vasco queria inverter o mando de campo, né? Porque o mando de campo é do Nova Iguaçu. O Flamengo estava tentando acionar essa situação aí no regulamento junto à Ferge, né? Querendo dizer assim, olha só, o Vasco está coagindo o Nova Iguaçu lá para mudar de campo, sendo que o Nova Iguaçu tem que jogar por livre e espontânea vontade. É brincadeira, né? Esses caras acham que vai ser lucrativo para o Nova Iguaçu jogar em Volta Redonda, financeiramente falando? É óbvio que não. É óbvio que não. Todos nós sabemos que quase 62 mil torcedores no Maracanã no último domingo, 98% esmagadoramente falando, era do Vasco, que vai ser novamente no próximo domingo. Mas aí, enfim, ficou feio, né? A mídia falando, batendo em cima, porque não tem jeito, não tem como quererem passar o pano para essa situação. O Maracanã é nosso. Inclusive, fica a dica para a diretoria do Vasco da Gama. Nós entramos no último jogo com a camisa Maracanã para todos, não foi? Ali o Cláudio Castro não ficou putinho, não ficou chateadinho, a duplinha Flamengo e Fluminense não ficaram mordidinhos, começaram a tentar morder as costas por isso? Pois bem, peguem a visão, diretoria do Vasco, peguem a dica aqui do Álvaro Silva. Joguem com a seguinte frase aqui no peito: síndico não é dono. Faça isso, diretoria do Vasco. Jogue com a frase aqui no peito: síndico não é dono. Vai ficar lindo e vai ser uma resposta sensacional para essas pessoas, essas entidades que se intitulam aí os bambambãs do futebol carioca, que acham, que pensam que são, de certa forma, donos do Maracanã e não são. O Maracanã é de todos nós. Fica então o registro. Só mais uma pincelada ainda envolvendo essa situação do Maracanã, né? O presidente do Vasco, Pedrinho, ele que ultimamente está ficando muito bom em dar a camisa do Vasco para todo mundo, né? Bom, enfim, ele fez uma postagem, gente, envolvendo o Maracanã no seu Instagram, agora há pouco, acabou de fazer, que ele ajudou, né? Que o Pedrinho teria então ajudado, teria ele feito ali os seus contatos, teria ajudado o Vasco a correr atrás para que essa partida fosse realizada no Maracanã. Então, bom, se é mesmo ou não, a gente não sabe, mas fato é que o próprio Pedrinho postou isso agora há pouco, né, via rede social, através do seu Instagram. Então fica o registro, vale lembrar, caso essa partida não acontecesse no Maracanã, Nova Iguaçu e Vasco já tinham tudo alinhado, tudo engatilhado para esse jogo acontecer em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, mas pro bem do futebol carioca e pro bem dessa grande partida que será Nova Iguaçu e Vasco no próximo domingo, o jogo então está confirmado para a gente já encerrar esse assunto no Maracanã. Bom, agora, galera, mudando de assunto, falando de uma outra situação, é de uma atitude que o Vasco tomou no dia de hoje, após uma situação de assédio a uma torcedora do Vasco dentro de São Januário na última partida contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. A torcedora, na verdade, ela foi beijada à força, ela relatou queixa na delegacia, relatou essa situação ao Vasco da Gama, e o Vasco, por sua vez, no dia de hoje, aderiu aí, gente, é o seguinte, ao protocolo ouviu ou não. Isso mesmo, ouviu ou não? É o protocolo que é o seguinte, não é não. Quando a mulher fala que é não, quando a mulher sinaliza que não tem interesse, é não. Isso vale para todo mundo. Então, dentro dessa situação, é o seguinte, uma equipe da Secretaria de Estado da Mulher, a SEM-RJ, vai treinar as funcionárias mulheres que trabalham em eventos do Vasco da Gama, nos jogos do Vasco da Gama, tanto na área da segurança quanto nos outros setores que lidam com o público. Vão treinar essas mulheres, essas funcionárias, para elas tomarem ali um protocolo, uma atitude, né, dentro dessa situação para evitar que isso se repita, que isso aconteça, e o nome desse protocolo é ouviu ou não? Então,
é o seguinte, galera, lá no Corinthians, né, tem a campanha Respeita as Minas, e aqui também não é diferente. Temos que respeitar as mulheres sempre, independentemente de qualquer coisa, sempre respeitar as mulheres. Bom, agora eu quero ter um tete-a-tete com você antes da gente continuar falando do nosso Vascão. Vocês estão vendo aqui, isso mesmo, Estrela Bet, a gente tem uma parceria com a Estrela Bet já há um bom tempo, então é o seguinte, eu deixei um link fixado aqui na descrição do vídeo. Onde fica isso, Álvaro Silva? Gente, tem 3 pontinhos de preto escrito mais. Você vai clicar, vai abrir a descrição do nosso vídeo, do nosso conteúdo. Eu deixei o link da Estrela Bet, está escrito Vascaíno desde sempre, parceiro ali, partners, né, Estrela Bet Partners. Você vai clicar. Clique lá, foi bom. Você vai clicar, vai entrar, vai fazer o seu cadastro. Fez o seu cadastro, vai fazer o seu primeiro depósito. Dica do Álvaro Silva, deposita R$50 no seu primeiro depósito ou mais, se você puder, é claro, que a Estrela Bet vai te dar um bônus de 100% já no primeiro depósito. Presta atenção se precisar copiar ou colar algum link promocional, tá, galera? E aí, faz o seu cadastro, faz o seu depósito e dobre o seu valor e já começa a ter chances de ganhar. Você pode ganhar, por exemplo, na Copa do Brasil. Tivemos ontem Copa do Brasil, Libertadores. Você pode apostar, por exemplo, na Champions League. Tivemos 2 jogaços ontem da Liga dos Campeões. Você pode apostar, por exemplo, na NBA, no Novo Basquete Brasil, no UFC para você que gosta de luta. Você pode jogar no Fortune Tiger, o jogo do tigrinho que dá um dinheiro maneiro para quem sabe jogar com responsabilidade. Enfim, então corre lá, faz seu cadastro e já comece a ganhar com a Estrela Bet, uma das casas de apostas que mais vem crescendo no Brasil. Agora, meus amigos e minhas amigas, vamos continuar falando aqui de futebol, falando do nosso Vasco. Ontem o Nova Iguaçu entrou em campo diante do Internacional, perdeu pelo placar de 2-0 pela Copa do Brasil, poupou até uns 3 atletas ali. Enfim, isso aí é problema deles, não quero entrar nesse mérito. Agora, galera, é o seguinte, o Vasco, após a vitória do Internacional, ficou quase impossível, ali ficou muito difícil, né, que o Vasco vá para o pote 1. Por que isso, Álvaro Silva? Porque é o seguinte, agora, para o Vasco ir para o pote 1, o Corinthians e o Fortaleza teriam que ser eliminados já nessa próxima fase da Copa do Brasil. Com isso, aí o Vasco teria chance de ir para o pote 1. Caso isso não aconteça, maiores probabilidades do Vasco ir parar no pote 2, então fica o registro envolvendo aí a Copa do Brasil. E hoje, né, ali em torno de 1h da tarde, um pouquinho antes, foi anunciado de forma oficial, na verdade foi apresentado de forma oficial o nosso novo atacante Cleiton Silva, né, ele que estava jogando lá em Portugal, no Casa Pia, brasileiro. Voltou a atuar no futebol brasileiro, diga-se de passagem, o nosso Vasco é a primeira grande equipe de sua carreira, com todo respeito às outras equipes às quais Cleiton Silva já vestiu a camisa. Então ele foi apresentado hoje na sala de imprensa de São Januário. Com essa situação, o Vasco não deve mais buscar aí centroavante. O Vasco, então, no caso, estaria tirando o pé da situação do atacante Carlinhos do Nova Iguaçu, né? Segundo aí o jornalista Vene Casagrande, com a chegada de Cleiton Silva, o Vasco não vai buscar mais um atacante de área, e sim somente atacante de lado e meia atacante, que acredito eu que deve ter base sim essa informação, até mesmo porque o próprio departamento de futebol do Vasco já vem sinalizando nos últimos dias que vai buscar sim no mercado, mas não vai buscar mais centroavante, né? O nosso departamento de futebol vem sinalizando que vai buscar meia atacante ou meio campo, que é a situação de volante ali, o Marlon Freitas ou um Cuejá, e vai buscar também atacante de lado de campo. Agora voltando para a situação do Cleiton Silva, antes dele conceder ali a sua breve entrevista coletiva em São Januário, o Alexandre Matos apresentou ele, falou, né? Então é o seguinte, eu vou colocar um vídeo com um trecho com o Alexandre Matos falando. Alexandre Matos falou que o Vasco vive um novo momento no mercado, e toda essa situação eu vou colocar para vocês tirarem suas próprias conclusões, só para ficar os créditos aqui. As imagens foram geradas pelo canal BTB Esportes, então acompanhe a gente, já volta. Mais um investimento que a 777 faz, mostrando aí que o Vasco, alguns anos para cá, após a SAF, modificou bastante, né? Está brigando por atletas fora, mais um que veio da Europa, né? E está brigando, competindo no mercado com investimentos, enfim. E isso tem a ideia de carreira de permanecer na Europa, buscar outros lá, faz com que com a credibilidade, com todo o projeto que o Vasco vem desenvolvendo, com toda a seriedade, acima de tudo, claro, ele buscou se informar, né? O Vasco vai em dia, o Vasco está crescendo, o Vasco está querendo
voos altos, grandes, sempre buscando protagonismo. Isso tudo faz com que atletas como o Cleiton, que estava na Europa, que é um caminho que a maioria, a esmagadora, para não falar todos, querem ir. E hoje o Vasco, mais uma vez, mostrando que tudo que vem se fazendo nesses últimos tempos faz com que jogadores como ele, jovem ainda, queira retornar e está aqui para contribuir bastante. Bom, é isso aí, né? Então, como o Matos, vocês viram, né, o Matos falando, né? O Vasco vive um novo momento no mercado, com a 777 fazendo investimentos. Bom, essa janela se fechou, vamos aguardar. Agora em abril vai abrir uma janela interna, teremos a janela de meio de ano. É bem verdade que no ano passado, a primeira janela do Vasco foi para montar uma base ali, trazendo os goleiros, né, trazendo ali os jogadores de meio campo, trazendo Pedro Raul, trazendo os laterais, Piton e Puma, trazendo zaga nova. Só que aí o time começou realmente a encorpar. Foi na segunda janela, quando a gente estava ali com 9 pontos na última colocação do Brasileirão, aquele barril de pólvora, podendo cair para a segunda divisão. E brigamos para não cair até a última rodada, diga-se de passagem. Mas fato é que a segunda janela, a janela de meio de ano do ano passado do Vasco, foi muito boa e foi muito melhor, né? Porque aí chegaram Dimitri Payet, chegou o Paulinho Paulo, chegou o Gary Medel, né? O próprio Paulo Henrique, após a chegada do Ramon Dias, que foi o principal fator do Vasco, né? O próprio Ramon Dias chegou nessa janela de meio de ano, um pouquinho antes. O próprio Paulo Henrique foi ressuscitado seu futebol após a chegada de Ramon Dias. Enfim, então vamos aguardar, quem sabe, né, galera, nessa próxima janela aí de meio de ano, a gente tem aí, quem sabe, a tão famigerada, né, a cereja do bolo. Ramon Dias disse que quer sim um jogador de calibre, né, caso o Vasco não consiga a contratação de Marlon Freitas. Então vamos aguardar o desfecho dessa situação, galera. Agora é o seguinte, parabenizando no dia de hoje, porque hoje se completa 76 anos da primeira conquista das Américas e do mundo. Isso mesmo, gente. Há exatos 76 anos, no dia 14 de março de 76 anos atrás, o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama se sagrava o primeiro campeão das Américas e o primeiro campeão continental da história do futebol mundial, tá, gente? Isso mesmo, reconhecido pela FIFA, pela própria Conmebol. O nosso Vasco, há 76 anos, levantou pela primeira vez, um título internacional intercontinental, tá, gente? Então o Vasco foi o primeiro campeão das Américas, da Libertadores das Américas, já reconhecido pela própria Conmebol. O Vasco foi o primeiro campeão continental e o primeiro até mesmo a ganhar um título internacional, à frente até mesmo, gente, da própria seleção brasileira, a nossa seleção brasileira. Então um título muito importante aí, para quem não sabe, para quem de repentemente nunca parou para pensar nessa situação. Com isso, o nosso Vasco tem 2 conquistas aí da Libertadores das Américas, sem contar a Sul-Americana, no caso que é a antiga Mercosul, que a gente venceu em cima do Palmeiras com aquela virada histórica. Então, o Vasco tem 3 conquistas das Américas, né, gente? É essa conquista aí que foi a primeira de todas, a Libertadores que o Vasco conquistou no finzinho da década de 90 e também a Copa Mercosul já no início ali, na virada do século ali, né, 2000. Então, meus parabéns ao nosso Vasco. Eu vou colocar um vídeo histórico falando disso e já volto. Em 1947, o Vasco havia ganhado o Campeonato Carioca e era a base da seleção brasileira, condição que deu ao Expresso da Vitória a fama de melhor equipe do país. O passaporte vascaíno estava carimbado para o primeiro Campeonato Sul-Americano de Campeões. Além do Gigante da Colina, 7 clubes participaram. Os donos da casa, Colo-Colo, Emelec do Equador, Desportivo Litoral da Bolívia, Desportivo Municipal do Peru, Nacional do Uruguai e River Plate da Argentina. A competição foi disputada por pontos corridos e os jogos realizados no Estádio Nacional, em Santiago do Chile. Apesar da fama de vencedor dentro e fora do Brasil, o Vasco não estava entre os favoritos pela crítica internacional. Chilenos, uruguaios e argentinos esperavam resultados do poderoso River Plate, chamado de La Máquina, e
e do Nacional ou mesmo do próprio Colo-Colo, anfitrião. Além disso, havia o descrédito por conta de insucessos internacionais da seleção brasileira e de clubes brasileiros em competições amistosas anteriores. Ainda havia o racismo. A equipe vascaína era recheada de craques negros, mulatos e brancos. Mas o Gigante da Colina, com a Cruz de Malta no peito, mostrou ao mundo a evolução do futebol verde e amarelo. Foram 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. E se sagrou campeão não só das Américas, mas o primeiro clube campeão continental do mundo. 10 anos depois, decidiu-se retomar a disputa entre os melhores da América, cujo vencedor enfrentaria o campeão europeu pela Copa Europeia Sul-Americana. Foi o primeiro passo para a criação da conhecida Libertadores. A primeira edição aconteceu em 1960 e mais tarde o Vasco foi reconhecido pelo Comitê Executivo da Conmebol como o primeiro campeão sul-americano da história. Show de bola, né, gente? Então o nosso Vascão é sim um clube que nos traz muito orgulho. Bom, meus queridos, nesse primeiro momento eu fico por aqui. Mais tarde eu vou voltar, eu broto para deixar vocês mais bem informados, trazendo todas as notícias do nosso Amor em Comum Clube de Regatas Vasco da Gama. Ontem fiquei um pouquinho enrolado, coloquei o vídeo quase 11 horas da noite, mas trouxe ali as atualizações do Cláudio Castro, tudo aquilo que aconteceu envolvendo o Maracanã, né? Então vou procurar agora, na medida do possível, começar a colocar 2 vídeos para vocês, um aí no primeiro início da tarde e outro lá na parte da noite, em torno de 9, 10 horas da noite, para vocês ficarem sempre atualizados. Valeu, galera? Então tamo junto e eu fico por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal, vascaindente sempre. Valeu e é nóis, Vasco! Bom, agora, galera, mudando de assunto, falando de uma outra situação, é de uma atitude que o Vasco tomou no dia de hoje, após uma situação de assédio a uma torcedora do Vasco dentro de São Januário na última partida contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. A torcedora, na verdade, ela foi beijada à força, ela relatou queixa na delegacia, relatou essa situação ao Vasco da Gama e o Vasco, por sua vez, no dia de hoje, aderiu aí, gente, é o seguinte, ao protocolo ouviu ou não. Isso mesmo, ouviu ou não? É o protocolo que é o seguinte, não é não. Quando a mulher fala que é não, quando a mulher sinaliza que não tem interesse, é não. Isso vale para todo mundo. Então, dentro dessa situação, é o seguinte, uma equipe da Secretaria de Estado da Mulher, a SEM-RJ, vai treinar as funcionárias mulheres que trabalham em eventos do Vasco da Gama, nos jogos do Vasco da Gama, tanto na área da segurança quanto nos outros setores que lidam com o público. Vão treinar essas mulheres, essas funcionárias, para elas tomarem ali um protocolo, uma atitude, né, dentro dessa situação para evitar que isso se repita, que isso aconteça. E o nome desse protocolo é ouviu ou não? Então, é o seguinte, galera, lá no Corinthians, né, tem a campanha Respeita as Minas, e aqui também não é diferente, temos que respeitar as minas, né, mano? Vamos respeitar as mulheres, a mulherada. Eu particularmente sou casado, mas pra quem é solteiro, enfim, tem que respeitar as mulheres, tá, galera? Então, fica o registro.